Fala pessoal, quero dizer, fala pessoal, percebeu a diferença? Pois é, o nome disso é escorço, também conhecido como o pesadelo do desenhista iniciante. Ele é o responsável por criar a ilusão da profundidade no desenho através do contraste do tamanho das formas. Falando de uma forma mais simples, o que está mais perto fica maior e o que está mais longe, menor. Apesar do exemplo que eu mostrei ser muito extremo, o escorço está em tudo mesmo. Daí a importância de você dominar ele. Se liga, eu desenhei o corpo de frente bem estático, bem durão mesmo. Isso porque aqueles famosos eixos lá da caixa torácica e o eixo da pelve estarem alinhados e paralelos. Você com certeza já deve ter ouvido falar deles. A maioria dos professores ensina isso para falar de dinamismo e, sendo bem sincero, eu confesso que eu odeio ele e já eu vou falar o porquê, mas se você me segue aqui no Desenho Mestre, você sabe que eu gosto de reduzir os principais volumes do corpo em caixas e completo os membros com linhas, fazendo esses bonequinhos de palitinho com esteroides pro esboço do corpo. Ele é muito útil para treinar um esforço básico do tipo uma rotação sutil das caixas, numa vista mais ou menos de 3/4 do corpo. Veja que com isso, agora as arestas do cubo que estão mais perto ficam maiores e as que estão mais longe, menores. O esforço básico. Daí é só seguir adicionando volume para os membros com cilindros e passar o contorno, e com isso a gente consegue treinar um esforço bem de leves aqui no modo Easy, que é um simples pose de um cara em pé com a mão no bolso. Pra gente subir o nível, o modo intermediário eu proponho que você desbalanceie a força-peso da sua pose. Isso vai fazer uma diferença brutal, porque é literalmente impossível você fazer uma pose dura se ela não estiver equilibrada, então presta bastante atenção aqui comigo. Todo o corpo ele tem um centro de massa, que normalmente fica na altura do umbigo por padrão. É lá que a força-peso, a força da gravidade, vai puxar o corpo. E estando em pé, parado, esse peso ele é distribuído entre nossos dois pés, proporcionando estabilidade. No meu exemplo, eu vou usar a pose com a força-peso desbalanceada, mais clichê de todas, que é uma pessoa andando. Eu recomendo fortissimamente que você, quando for fazer esse tipo de treino, pegue uma referência da vida real, tá? Nada de modelo em 3D aqui, você quer lidar com a física e o movimento da figura humana real. Então aqui, além do esforço de uma forma sutil dos volumes das caixas, eu também trabalho com o desbalanceamento da força-peso, criando um movimento no meu desenho. O processo de usar as formas simples é exatamente igual ao primeiro desenho, eu não vou ficar repetindo a explicação para não ser chato. Agora observa como nessa pose andando, a força-peso ela não está distribuída entre os dois pés, já que o pé da frente está descolado do chão. Então isso tira o meu equilíbrio e cria a ilusão de movimento. Treina bastante isso, porque no nível hard, cara, você vai precisar usar tudo isso que a gente falou, mais o esforço forçado dos membros, o verdadeiro terror do desenhista iniciante. Quando eu digo membro, eu falo de você adotar um ângulo forçado, com bastante distorção para os braços ou pernas que são os membros do corpo, diferente do modo Easy, que a gente fez apenas o esforço dos volumes da caixa torácica e da pelve, que são relativamente mais simples. Então no meu caso, eu tô forçando o esforço do pé aí, meio óbvio, mas novamente com formas básicas. Elas me ajudam demais porque sem elas eu teria de lidar com uma infinidade de curvas anatômicas de primeira já. Ao invés disso, eu sei que, por exemplo, o meu primeiro cilindro ali é a canela do personagem, então eu consigo delimitar onde está a curva da panturrilha ou onde é a ponta do joelho com base no cilindro que eu desenhei, e eu aplico essa mesma lógica para todos os outros membros, e isso facilita infinitamente o meu processo. Uma dica de ouro: quando seu esforço ele não estiver gerando tanto impacto, ao invés de você ficar simplesmente aumentando infinitamente o que você quer, no meu caso é o pé, você pode tentar diminuir as estruturas que estão mais distantes. Aqui, por exemplo, eu diminui aquele braço ali e com isso, automaticamente, por tabela, o meu pé já aparenta ser muito maior. Por isso que muitas vezes não adianta só você ficar tentando forçar esforço igual um maluco, aumentando as formas, porque a sua pose como um todo, ela precisa estar em perspectiva para ele funcionar. Além de usar exaustivamente o fundamento das formas, eu também aplico o peso da linha para contrastar ainda mais a percepção da distância. Veja que independente da pose, do ângulo, se é um corpo masculino ou feminino, eu usei as mesmas formas básicas para compor as poses. Tudo isso a partir de alguns cubos ou cilindros bem desenhados em perspectiva, que é literalmente o básico do desenho, um dos fundamentos. E se você quiser estudar tópicos como esse, para aprender melhor os fundamentos de desenho, para saber executar o esforço e tudo que você puder imaginar, eu ensino tudo isso lá no Desenho 101, desde o domínio das formas básicas, até a perspectiva, luz e sombra, traço, composição, repertório visual e muito mais do zero. No primeiro link da descrição tem mais informações, é literalmente tudo que você precisa para desenhar
desenhar tudo que você puder imaginar, direto da sua imaginação. Mas voltando, se lembra que eu falei que particularmente eu não curto muito esses eixos aqui e tal para falar de dinamismo? É que a sua coluna ela é absolutamente versátil, ela faz um movimento de rotação, extensão lateral, flexão e extensão para trás, ou seja, ela vai para absolutamente qualquer lugar. Então, pelo amor de Deus, quando você for fazer uma pose dinâmica, jamais deixe a sua coluna reta. Aplicando qualquer um dos movimentos que eu falei, você já ganha bastante dinamismo. Por exemplo, quando você corre, o seu corpo normalmente faz uma flexão de coluna, deixando a caixa torácica e a pelve flexionados. Isso é incontestavelmente uma pose dinâmica, é um corpo correndo. Se a gente fosse analisar com os eixos, você vê que eles estariam paralelos, então toma bastante cuidado com essa abordagem para ela não acabar te confundindo. Use o que você achar que fizer sentido, eu particularmente prefiro sempre focar no movimento da coluna. Se você chegou até aqui, não se esquece de deixar o like para me ajudar a continuar com os tutoriais e como recomendação, caso você queira continuar estudando, eu vou deixar aqui a minha playlist de como desenhar o corpo, ela é bem completinha, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.